Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam super bem-vindos ao canal Paloma Orquiluca por Orquídea, de cultivo para híbridos e também para espécies. Essa garotinha aqui que vocês estão vendo é uma Brassavola tuberculata, tá? Eu tenho alguns apelidos como Dama da Noite, Rabo de Rato, tá? Entre outros também, como até Cebolinha, justamente pelo seu formato do seu vegetal, lembrar uma cebolinha mesmo. O comprimento dele é bastante longo, até mesmo fino, até mais fino que algumas outras da espécie desse gênero também. Eu já vim trazer um pouquinho sobre a morfologia do mesmo, tá? A morfologia do gênero Brassavola, que assim vocês podem melhor identificar a orquídea de vocês. Vou mostrar um pouquinho mais longe para vocês verem o tamanho que ela tá, ó, tá vendo? Ela cresceu bastante, desenvolveu bastante. Ela também tem uma história bastante interessante, dadas as circunstâncias a qual ela já esteve bastante debilitada mesmo. Atualmente ela está totalmente diferente, muito mais desenvolvida e muito mais bonita. Realmente eu tô pasmo. Quer dizer, o que realmente uma adubação, né? Mudar o cultivo, até mesmo uma adaptação ajuda bastante no desenvolvimento das orquídeas, tá? Eu já vim trazer um pouquinho sobre isso, justamente as suas características, espero ajudar a todos. Você vai apenas ter ela, tá? Ela também é conhecida porque o perfume dela é um perfume mais adocicado, que realmente dá pra sentir melhor na parte da noite, tá? Há uma variação também na tonalidade das mesmas, tá? As pétalas e as sépalas são um pouquinho mais estreitinhos, um pouquinho mais fininhos. Não é uma flor tão grande, o vegetal é maior do que ela em si. Há uma variação também no formato do labelo, geralmente ele pode ser um pouco mais serrilhado, pode lembrar um formato vagamente de um coração. A coluna dela aqui é uma coluna que ou é ereta ou é mais erguida, tá? Não muda tanto esses traços característicos da mesma. Aqui, ó, bem aqui na coluna, geralmente tem uma tonalidade ou um amarelo ou um pouco mais esverdeado, igual vocês estão vendo. Ela também é muito utilizada em cruzamentos com Cattleya, porque a mesma, né, ela tem uma compatibilidade para que haja, assim, bastante sucesso nesse quesito de híbrido. Então, geralmente, você já deve ter ouvido falar da Macai, tá? Que é o cruzamento de Brassavola, uma espécie de Brassavola, com um gênero da Cattleya, tá? Sai florações assim maravilhosas. Vocês também encontram mais orquídeas, costumam trazer cruzamentos muito bonitos, tá? Ela também tem outros detalhes, às vezes, né? Pode ter uns leves pintelgados aqui, mas geralmente aparece mais, é muito mais aparente quando a mesma é híbrida, tá? Foi gerada de um cruzamento. Ela possui pseudobulbo cilíndrico, um pseudobulbo que lembra uma cebolinha. Vou ficar um pouquinho mais longe para vocês verem, tá? Até o formato de sua flor também é um formato que a simetria é muito bonita, porque esse labelo dela, na verdade, né, é um labelo bastante chamativo mesmo. Esses pseudobulbos são pseudobulbos um pouco mais roliços, tá? Ela consegue armazenar assim uma certa quantidade de água. Ela também tem velames de suas raízes, que não são raízes tão finas, tá? Vou mostrar pra vocês ali, ó. Tá super enraizada aqui. Vocês podem estar vendo que tem uma raiz tão fina, igual de outros gêneros, tá? É bastante interessante. Ela possui uma bráctea que protege somente suas inflorescências. E há uma variação também de quantidade de inflorescência por haste, tá? Justamente essa haste aqui tem uma flor, mas essa haste aqui, ela tem duas flores ali, ó. É pequenininho, não é tão comprida a inflorescência dela não, tá? A haste da mesma. É um pouquinho curto, mas realmente é uma floração assim sensacional mesmo. Outro detalhe também que é muito legal levar em conta em relação a ela, tá? É que
ela se confunde bastante ali nesse conceito desse prolongamento da sua folha única, como vocês podem estar vendo, ó, que é super comprida. E dessa inflorescência ela justamente brota aqui, ó. Bem da lateralzinha aqui, vocês conseguem ver melhor, viu? Brota mesmo. É uma variação sim, tá? De tonalidade da flor. Às vezes ou ela é um amarelo esverdeado, ou até mesmo uma tonalidade mais creme. Mas geralmente o labelo costuma chamar muita atenção mesmo. Sendo um labelo mais amplo, mais côncavo, tá? E algumas espécies, a sua extremidade é mais acuminada. E às vezes sendo uma espécie mais robusta, ereta e curtas, tá? Também varia um pouquinho, mas não sai muito dessa característica desse vegetal aqui não, tá? É sempre esse aqui, vocês estão vendo. Sempre vai lembrar uma cebolinha. Ele é até mesmo um pouco mais resistente, tá? A climas um pouquinho mais quente. As flores têm pétalas e sépalas muito estreitas, lanceoladas, falciformes, de formato parecido, e às vezes com folhas pequenas, que às vezes também pode ter esse labelo aqui, né? Um labelo mais aveludado também. Formato para vocês que eu posso dizer que é bastante interessante dessa gênero é a Braçava nodosa, né? Geralmente aqui assim, o formato é mais o formatinho de um coração. A folha dela é apical, terena e alongada. Isso é alongada. Existe uma bráctea dela de onde sai a fluorescência de espatácea, que é justamente aqui, ó. Chegar melhor perto para vocês verem, tá? Desculpe se o áudio não ficar tão bom, que eu uso aparelho e acaba atrapalhando um pouco, tá vendo aqui, ó? É uma proteçãozinha para que ocorra também, né, melhor o desenvolvimento dos botões. Geralmente a fluorescência é racemosa, posiflora de 1 a 2 ou de 3 a 10. Por vezes agrupada, dando uma impressão de fasciculada. Pode ser também a floração, né, sendo separado por um grande cunículo da base dos vercílios protetores, com pétalas e sépalas de cor palha e raramente levemente tingidos de púrpura, que também pode ser uma pequena variação desse gênero. O labelo com a parte central amarela ou verde amarelada, ou às vezes pode ter uma tonalidade um pouco mais clara mesmo, quase branco. Com as margens lisas ou fibreadas e a coluna mais ou menos arqueadas. E dentro dessa coluna aqui, ó, justamente tem 8 otélios, tá? No total são 8 polínios, ou seja, são grãos de pólen que ficam justamente aqui dentro, atraindo a atenção dos possíveis polinizadores naturais desse gênero. As pétalas é lembrado um pouquinho como fitas delicadas, tá? Devido ao formato, a delicação desse formato. Ó, esse formato é bastante legal mesmo. Vou chegar mais para vocês verem. É bastante diferente. Há muitos e muitos anos atrás, na verdade no século XIX, eles achavam que justamente abraçavam, podia ser sim uma espécie do gênero Epidendrum. Porque para eles, mais ou menos, levando em conta o detalhe aqui da floração, para eles lembrava um pouquinho assim a floração de um epidendro, tá? Mas é claro que com o tempo eles descobriram que não fazia parte nenhuma, era outro tipo de gênero de orquídea. As suas raízes são longas e relativamente grossas e muito ramificadas. Olha, elas possuem esses velames, ao qual faz com que ela consiga, né, ter mais nutrientes, tá? É um mecanismo dela de conseguir ter mais nutrição também. As folhas são anfietomásticas, com a maioria dos estomos do tipo tetracíticos, distribuídos abertamente na epiderme. Então, assim, ela é toda preparada mesmo, tá? Pra
vegetar em um local onde possivelmente ela não vai ter tanta rega, tá? Locais onde há um certo período de seca, um pouquinho maior. Mas não nada muito exagerado, não. E a velâmia dela constitui mais ou menos de 4 a 5 camadas de células com paredes espaçadas irregulares, tá? Esse é até mesmo bastante interessante, que é floral subulada, suculenta e sucada, com uma canula longitudinal contínua, cujo livro possui as seguintes dimensões médias: 2,3 cm de comprimento e o diâmetro da base de 0,5 cm por 0,39 cm de diâmetro. O diâmetro do terço, né, tem uma variação de 0,52 centímetros a 0,41 centímetros. E o ápice dela, né, a variação, desculpe, é um pouquinho menorzinha, tá? Nesse quesito desse diâmetro, geralmente é 0,43 centímetros por 0,26 centímetros. Mas ela sempre vai ser assim, tá? Comprido, mais sucado, uma seção lateral assim. A tonalidade do vegetal, tonalidade mais verde. Quando vocês tocam aqui, vocês sentem que é o vegetal mais rígido, totalmente preparada para sua sobrevivência em seu habitat original. Por isso que ela possui essas características, tá? Já que a mesma pode ser encontrada vegetando em muitos lugares por aí. E eu quero dizer para vocês muito obrigada, tá? Espero ter ajudado vocês. Depois vou deixar a dica de cultivo da mesma, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Desejo sucesso para todos. Que Deus abençoe todos vocês também, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, que fique à vontade que eu irei responder com certeza. Esse trouxinho que vocês estão vendo é Rimitsu, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.